Será que você respira bem? Eu sou Elton Santana, administrador de empresas, faço uma especialização em gestão e liderança e ensino uma cultura que chama-se The Rose Method há mais de 10 anos. Uma cultura que visa qualidade de vida e aprimoramento de performance. O que eu vou ensinar hoje para você tem a ver com as técnicas do The Rose Method. Vou ensinar você a respirar melhor, a revolucionar a forma como você respira, a fim de você melhorar o seu desempenho, especialmente na corrida, mas também como estudante, se for o caso, como profissional e mesmo na sua capacidade de se relacionar bem com as pessoas. O assunto é interessantíssimo, fique ligado! Antes de explorar o tema, eu quero fazer alguns agradecimentos. Inicialmente, ao meu amigo Bruno Zanotto, que é coach de mindset esportivo e que está dando essa oportunidade de você me conhecer e de eu dividir um pouco do conhecimento com você. Então, muito obrigado, Bruno. Um outro agradecimento especial, que é indispensável, é agradecer ao sistematizador do método que eu pratico, que recebe o nome do método, The Rose, e que sem o qual eu não estaria aqui ensinando para você. Então, de uma maneira ou de outra, todo o conhecimento que eu lhe transmito veio deste homem, que é uma grande personalidade. Vale a pena você conhecer mais a carreira e a obra deste homem. A força da respiração é incrível. Graças a treinamento respiratório e consciência respiratória, hoje eu administro muito melhor as emoções. O que contribuiu para que eu tenha uma empresa em crescimento, uma empresa que atua na área de qualidade de vida e aprimoramento de performance, para que eu tenha uma relação afetiva estável, e isso é muito bacana, faz muito bem para mim, é meu alicerce, e para que eu, com 40 anos de idade, pratique esporte com vitalidade, pegue onda regularmente, pratique técnicas corporais com um desempenho muito acima da média do que a maioria dos meus amigos que não treinam técnicas respiratórias, que não cuidam da qualidade de vida através dessa técnica. Então a respiração tem muita força. Eu quero que você desenvolva essa força também. Dos elementos vitais, das funções vitais, a respiração é uma das coisas mais importantes. Você poderia ficar sem comer alguns dias. Existem dados, informações, na internet mesmo, que falam que o recorde de jejum, uma pessoa ficou sem comer, é 51 dias. Impressionante, não é? Mas você também poderia ficar sem tomar água por alguns dias. Alguns estudos comentam que um ser humano pode ficar de 5 a 7 dias sem tomar água, aí isso varia dependendo da temperatura e do local em que está. Agora, sem respirar, quanto tempo um ser humano conseguiria ficar? Na média, o ser humano consegue ficar entre 1 e 2 minutos sem respirar. Com treinamento, isso aumenta bastante. Alunos que treinam comigo conseguem ficar de 3 a 5 minutos e alguns já ficaram até 7 minutos com retenção com ar nos pulmões. Mas é muito pouco comparado com o tempo que você consegue ficar sem água e com o tempo que você consegue ficar sem comer. Todos os elementos essenciais para a vida. Então a respiração tem um grau de importância muito grande para a qualidade da sua energia, para a qualidade de vida e para o aprimoramento da sua performance. Pesquisando na internet, levantei alguns dados que são bem interessantes e que podem contribuir para você dar muita importância para aquilo que eu vou ensinar para você. Olha só que interessante. Segundo Ravi Prasad, da Universidade de Stanford, a dor tem uma forte influência sobre o sistema simpático. E quando o sistema simpático é ativado, por causa da dor, você tensiona a musculatura. E isso prejudica muito o teu desempenho em qualquer área. A respiração tem uma forte influência sobre a administração da dor. Então, sim, existem estudos desse especialista e que informam que dores crônicas são reduzidas drasticamente apenas com consciência respiratória. Interessante, né? Mas tem mais. Segundo Décio Mion, do Hospital de Clínicas da USP, o treinamento de respiração disciplinado, então treinar a respiração, segundo ele, entre 2 e 3 meses, reduz drasticamente a hipertensão a um nível muito parecido com o que os remédios conseguem.
Então, respiração pode substituir remédio. E o mais interessante, sem efeito colateral negativo para os hipertensos. Outro dado interessante, esse dado é David Anderson, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é um instituto que regula a saúde. Ele comenta que há indícios muito fortes da influência da respiração. Ele afirma que a respiração influencia diretamente o aumento do sistema imunológico. Muito legal, né? Esses são todos os dados que eu pesquisei e que eu achei interessante dividir com você. Um outro dado que eu acho muito interessante a gente trazer para a consciência é que a respiração é uma das funções inconscientes do ser humano, que são regidas pelo sistema nervoso autônomo, tanto quanto o batimento cardíaco, por exemplo. E nós, seres humanos, diferente de todos os outros animais, temos a capacidade de influenciar no ritmo da respiração e, de certa forma, interferir no sistema nervoso autônomo. Então, nós trazemos conteúdos e informações e influências que vêm do sistema nervoso autônomo para a consciência. E isso é uma capacidade, eu não sei se eu consigo explicar para você a importância disso, mas quando você desenvolve um treinamento respiratório, você está aprimorando uma capacidade que nenhum outro animal tem, uma capacidade exclusivamente humana. E você está trazendo para a consciência conteúdos inconscientes. Isso é extremamente importante para quem quer alta performance. Porque quem precisa de alta performance precisa, antes de tudo, se conhecer. Conhecer quais são as suas limitações e conhecer qual é o seu potencial. Então preste muita atenção. O treinamento de respiração não vai só aumentar a sua capacidade pulmonar, ele vai desenvolver a capacidade que você tem de se auto-observar e a partir daí de desenvolver a sua potencialidade ao máximo. Capacidade de interferir na respiração, quando treinada sistematicamente, fará de você um super-humano, vai distanciar você daquelas capacidades limitadas de um animal, que você é também, e vai desenvolver em você as capacidades que são exclusivamente humanas. Espero que eu tenha descrito de uma forma clara isso para você, mas o mais importante você saber é que se você treinar a respiração com consciência, você vai ficar super consciente, você vai desenvolver um nível de consciência diferenciado. Com o treinamento, que logo eu vou passar para você, como esportista, você vai ganhar muita capacidade pulmonar. Nós vamos ampliar substancialmente a sua capacidade pulmonar. Com isso, você vai ganhar muita resistência física. E eu acho que não resta dúvida que ganhar capacidade pulmonar e ganhar resistência física vai fazer você ganhar alguns minutos no seu desempenho como atleta, não é verdade? De quebra, a capacidade pulmonar e a consciência respiratória que você vai desenvolver com esse treinamento vai fazer você melhorar muito a qualidade da sua voz. Consequentemente, a forma como você se comunica com todo mundo. Então, se alguém aí trabalha com comunicação, vale a pena o treinamento de respiração. E o que é mais óbvio e quase todo mundo associa é a influência da respiração sobre os estados emocionais. A respiração tem forte influência sobre o estado emocional. Também por causa daquilo que eu comentei antes, da influência sobre o sistema nervoso autônomo, sobre o simpático e o parasimpático. Quando você modifica o seu estado emocional, a sua respiração, por reflexo, automaticamente interfere. Quando estamos nervosos, a respiração fica curtinha. Quando estamos tensos, normalmente você exala muito rápido. Quando estamos concentrados, muito estáveis, muito confiantes, existe uma tendência da respiração ficar mais lenta e mais profunda. Ok, então a respiração, ela reage aos estados emocionais. Agora, o interessante do conhecimento que eu quero transmitir é que você pode fazer o contrário. Você pode interferir no ritmo respiratório de forma consciente, capacidade exclusivamente humana, e a partir daí você chegar nas emoções. Então você, de forma consciente, respira mais lento, mais profundo, pelas narinas, e pronto, você fica mais estável, mais concentrado.
Você respira mais rápido, de forma consciente, por escolha, e a tendência é você ficar mais ligado, mais energizado. Ok? Então, a respiração tem forte influência sobre as emoções. As emoções são influenciadas pela respiração, mas você vai pegar as emoções pelas rédeas, vai pegar a respiração, vai mudar o ritmo da respiração e vai virar senhor das suas emoções. Isso é muita coisa. Agora que você entendeu bem a amplitude da influência da respiração, eu quero explicar um pouco para você sobre a fisiologia da respiração e o caminho do oxigênio até se transformar em energia. O ar entra pelas narinas. Importante entrar pelas narinas, porque as narinas têm uma função de filtragem, para o ar entrar com mais qualidade para os seus pulmões. Passa pelas narinas e pelas cavidades nasais, que também tem essa função de filtragem, de umedecimento e de aquecimento do ar que você acabou de captar. Passa por faringe, que é uma estrutura muscular, por laringe, e então pela traqueia, que é um grande tubo. Imagina aquele tubo do aspirador de pó. Sabe como é que é o nome daquele tubo que é cheio de anéis do aspirador de pó? Traqueia, recebe o mesmo nome. Então é um tubo que é cartilaginoso, cheio de anéis cartilaginosos e que tem mobilidade. Passando por esse tubo, que também tem uma função de filtragem e de condução, esse tubo se divide em dois outros condutos que chamam-se brônquios. São dois tubos que se dividem e que dão origem à árvore respiratória. A partir daí, esses brônquios vão se subdividindo e chamam-se bronquíolos. Então os tubos vão ficando menores, e fica aquele formato de uma árvore de cabeça para baixo, de galhos de uma árvore de cabeça para baixo. E lá na extremidade desses bronquíolos estão os alvéolos pulmonares. Imagina pequenos saquinhos, como se fossem assim, uvas num cacho de uva, só que claro, num tamanho infinitamente menor. Esses são os alvéolos, são sacos que enchem e esvaziam. Só quando o ar chega nos alvéolos pulmonares é que começa um processo, que aí sim é um processo de respiração. Até então o nome mais correto seria ventilação. Então lá, quando chegou nos alvéolos pulmonares, começa o processo de respiração, começa o processo de trocas gasosas, que chamamos de hematoses. Mas antes de chegar lá, nas hematoses, eu quero que você compreenda e traga para a consciência de que para o ar entrar pelas narinas, percorrer todos esses condutos que eu mencionei para você e chegar lá naqueles saquinhos que são os alvéolos pulmonares, você precisa de um trabalho esquelético e muscular. Então a respiração, ela se dá por diferença de pressão. Ou seja, você vai, quando inspira, projetar um músculo que chama-se diafragma, que está nessa região aqui, que separa a concavidade torácica da concavidade abdominal. Esse músculo ele tem este formato, um formato assim, como se fosse de um guarda-chuva. E aí a força muscular vai fazer esse formato ampliar espaço, ir lá para baixo. E aí os pulmões se acomodam, ocupam o espaço uma parte do espaço da concavidade abdominal e inflam de ar. Depois desse músculo, que é o músculo mais importante no processo de respiração, você utiliza os músculos intercostais, que são músculos entre as costelas, que ajudam a afastar as costelas. Pensa na força desses músculos, eles dilatam as costelas, eles jogam para os lados e afastam as costelas. E aí entra mais um pouco de ar. E ainda você tem os músculos do alto do tórax, que você joga lá para cima, a respiração do alto do tórax, ou respiração escapular, né? Também está na altura das escápulas. E aí entra mais um pouco de ar. Então a força está na inspiração. Você empurra o músculo para baixo, empurra costelas para os lados, empurra o alto do tórax para cima, e aí por diferença de pressão, a pressão maior fica fora, o ar entra e enche os pulmões. Quando eu descontraio,
o espaço interno volta ao normal. Então o alto do tórax cai, as costelas voltam para dentro e o diafragma volta para cima. Os pulmões ficam pequenininhos, menores, e aí o ar, por diferença de pressão, aumenta a pressão interna, ele sai. Ok? Eu sei que isso é meio óbvio e parece que eu estou ensinando uma criança, mas é importante você entender isso, que a respiração se dá por diferença de pressão. E para que você tenha mais espaços internos, para ter uma ventilação com mais qualidade, você precisa de um corpo flexível, forte, alongado. Você precisa desenvolver muita consciência corporal. Então melhorar a respiração, gente, não é só querer. Melhorar a respiração é treinamento físico mesmo, é treinamento corporal. Legal? Espero que isso tenha ficado bem claro. Depois que você fez um trabalho, e eu vou ensinar você a fazer esse trabalho, de ampliar a sua capacidade pulmonar, ampliar os seus espaços internos, o seu alongamento, a sua flexibilidade, aí sim começa a brincadeira. Compreendendo toda essa estrutura envolvida numa boa ventilação, agora sim o ar chegou lá nos alvéolos pulmonares, aqueles saquinhos que eu havia comentado. Quando ele chega lá, agora numa quantidade muito maior, que estamos respirando com mais consciência, existe um processo que chama-se hematose. O hematose são as trocas gasosas. Aquilo que a gente aprendeu já no ensino médio. Sai o CO2, sai o gás carbônico e entra o oxigênio que você acabou de captar através desse processo que chama-se hematose para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse oxigênio, ele pega carona com um transporte que chama-se hemácia. Então a hemácia transporta molécula de oxigênio e esse oxigênio ele vai lá na célula, mais especificamente na mitocôndria. E na mitocôndria o oxigênio quebra moléculas orgânicas que vêm através do alimento, por exemplo, que você ingere, e a quebra dessa molécula orgânica libera energia para todas as suas funções celulares. Agora, gente, entenda isso. Se você respira melhor, você vai ter mais energia. Ficou claro? Se você respira mal, você vai liberar menos energia. Então, a respiração com mais qualidade é um estimulante extremamente importante para quem quer alta performance em qualquer área. Estudo, trabalho, mas especialmente para quem quer alta performance nos esportes. Você precisa de muita energia para praticar um esporte de alto rendimento. Ok? Para ficar mais claro essa explicação, essa última explicação, eu vou fazer uma associação, uma brincadeira. Imagina que existe uma balada. O nome dessa balada é Mitochondria Night Club. Então existe essa balada, tá lá, Mitochondria Night Club. Aí as meninas, elas são o oxigênio. E aí essas meninas que são o oxigênio, elas estão chegando atrasadas na festa, como sempre, no Mitochondria Night Club. E aí elas pegam carona com um táxi. E o nome desse táxi é hemácia. Então as gatinhas pegam carona no táxi, nas hemácias, e elas pegam a estrada que chama-se corrente sanguínea. E aí elas vão. Lá na mitocôndria, que fica num bairro que chama-se célula, estão os homens, meio preguiçosos, meio com a cabeça baixa. E os homens são essa matéria que está esperando o oxigênio. E aí quando as gatinhas, as as desejadas, chegam na festa, aí começa a festa, porque aí os homens acordam, despertam, liberam energia e aí começa a brincadeira. A maioria das pessoas, e provavelmente você, tem uma respiração muito medíocre, uma respiração muito aquém do seu potencial respiratório. Para ter uma noção, a frequência respiratória normal de uma pessoa é entre 12 e 15 respirações por minuto. E isso dá muito pouco tempo para as hematoses, para as trocas gasosas. Ainda mais com um volume reduzido de ar que entra nos pulmões.
Outro dado importante de entender a respeito de uma respiração média das pessoas é que elas utilizam de 10 a 15% do seu potencial respiratório. E isso é muito, muito, muito pouco. Então, o que a gente vai o que eu quero que você aprenda com o treinamento, com os ensinamentos que eu vou lhe passar a partir de agora, é que você amplie consideravelmente o volume de ar nos pulmões e consideravelmente o tempo para a assimilação de oxigênio, o tempo para as trocas gasosas. A respiração medíocre normalmente utiliza só a parte média dos pulmões, muito pouco da parte baixa e bastante a parte alta. Você conhece alguém que respira enchendo o peito e soltando o ar rapidamente? Às vezes pela boca. Agora, você conhece quem respira lentamente, profundamente e apenas pelas narinas? Você consegue identificar a diferença de personalidade entre uma pessoa que respira pelas narinas lentamente e uma pessoa que respira pela boca ou muito rápido e superficialmente? A respiração que eu vou lhe ensinar é uma respiração de alta performance, uma respiração que você vai ampliar de 10, 15 para 30, 40% e que você vai reduzir de 12 a 15 respirações por minuto para 7, 8 respirações por minuto, mesmo de forma inconsciente, mesmo sem pensar, ok? Vamos lá ao treinamento agora. Para lhe ensinar essa respiração com mais qualidade, essa respiração completa, essa respiração que é treinada no The Rose Method, eu vou separar um trecho de um vídeo que um dos nossos profissionais, o Fábio Santana, que é meu irmão, vocês vão notar a semelhança, gravou e onde ele explica muito bem como é essa técnica e você pode treinar junto com ele, enquanto ele lhe explica, enquanto ele lhe ensina. Dá um check no vídeo. Para utilizar totalmente os seus pulmões durante a respiração, você deve pensar em 3 partes: as partes baixa, média e alta. A mais importante é a parte baixa, quando você utiliza o músculo diafragma, que é o principal músculo para a respiração. Inspire primeiramente projetando o abdômen para fora e expire recolhendo o abdômen. Ao inspirar, dilate o abdômen bem para fora e ao exalar, recolha o seu abdômen. A regra é muito fácil: ar para dentro, abdômen para fora, e ar para fora, abdômen para dentro. Assim, você vai utilizar até 60% de toda a sua capacidade pulmonar. Isso não é pouco. Lembre-se que a maioria das pessoas utiliza apenas de 10 a 15% da sua capacidade pulmonar em respiração de rotina. A segunda parte da respiração é a parte média, ou a respiração intercostal. Agora, ao inspirar, dilate as costelas para os lados e ao expirar, você deve recolher essa estrutura intercostal. Inspire dilatando as costelas e expire recolhendo, aproximando as costelas. Com a respiração intercostal, nós conseguimos utilizar até 30% de toda a capacidade pulmonar, o que é bom. A terceira e última parte da respiração é a respiração alta. Para utilizar a parte mais alta dos pulmões, ao inspirar, você deve estufar o peito para cima e ao expirar, você recolhe, desfaz. Inspira dilatando o peito, o alto do tórax, e expira recolhendo essa parte. Se juntarmos as 3 partes, baixa, média e alta, de forma organizada, nós vamos montar a respiração completa. Ela ficará assim: ao inspirar, comece dilatando o abdômen para fora. Continue inspirando e dilatando as costelas para os lados, para finalmente inspirar o restante, estufando a parte alta do peito. Os pulmões ficam bem cheios por alguns instantes e para expirar
todo o ar, você começa de forma inversa, recolhendo da parte alta, da parte média e finalmente retraindo o abdômen. Então a respiração completa de baixo para cima e a expiração de cima para baixo, ok? Espero que tenha curtido a dica do Fábio. Eu sei que essa respiração completa, para quem não está acostumado, não é muito fácil. Talvez leve 1 ou 2 dias para você se acostumar com ela e para você fazer essa respiração com mais qualidade. Mas treine essa respiração básica, completa, todos os dias. Separe lá uma música que você gosta, bota lá uma música de uns 4, 5 minutos e faça esse treinamento de respiração. No começo é assim mesmo, é meio força a barra, mas você está se condicionando, está criando um condicionamento para depois você fazer essa respiração mais completa, não com tanta amplitude, mas pelo menos com mais amplitude do que a respiração medíocre, o tempo todo, quando estiver dormindo até mesmo, quando estiver correndo, que vai ser muito importante para você. Agora eu quero lhe ensinar algumas técnicas corporais que vão contribuir para que você ganhe muito alongamento e flexibilidade para caber mais ar nos seus pulmões, ok? Então eu vou lhe ensinar técnicas corporais de alongamento, flexibilidade, que tem forte relação sobre o seu desempenho respiratório. Vamos treinar? Então vamos iniciar essa sequência de técnicas corporais e eu convido você a me acompanhar. O áudio vai ficar um pouco diferente, pois estou sem o microfone dessa vez, mas você vai conseguir aproveitar a prática mesmo assim. Então, concentre-se para fazer bem feito. Inicialmente, afaste as pernas cerca de 2 palmos, aproximadamente a distância dos ombros. Com os joelhos um pouco flexionados, movimente o corpo dinamicamente de um lado para o outro. Continue assim, movimentando o tronco de um lado para o outro, com os braços bem descontraídos, com a fisionomia descontraída e com a cabeça acompanhando o movimento do tronco. Isso vai gerar bastante descontração. Faça isso por alguns segundos. Depois dessa sequência de balanço, de descontração, você vai unir os pés. Pode continuar de frente para o instrutor, mas vai elevar o seu joelho direito. O joelho fica elevado com o auxílio das mãos. Aproxime bastante a coxa do peito. Numa variação mais avançada, você pode aproximar a testa ou o queixo do joelho elevado. A permanência é individual, quanto mais melhor. Na sequência, deslize a mão direita pela perna direita até o pé lá atrás. E a outra mão também vai encontrar o pé lá atrás. Primeiro, o calcanhar contra o glúteo. Depois, você vai projetando o calcanhar para trás e para cima, contudo, sem deslocar o joelho lateralmente. Apenas para trás e para cima, expandindo assim a caixa torácica. Os ombros vão para trás, a cabeça lá para cima e o calcanhar o mais afastado possível do seu glúteo. Depois de permanecer alguns segundos nessa técnica, você deve compensar exatamente a mesma técnica para o outro lado. Tudo que é feito para um lado tem que ser feito para o outro. Assim você só terá efeitos positivos. Essa sequência vai ampliar a sua capacidade pulmonar. Lembre-se que a ideia dessa sequência, que é uma das muitas sequências que ensinamos, tem uma relação direta com o aumento de capacidade pulmonar, para você ter uma ventilação bem melhor.
Depois, afaste as pernas cerca de 5 palmos. As mãos vão lá nos tornozelos. Não retorne, permaneça assim, mantenha a posição, mas tentando aproximar o alto da cabeça do solo. Se for necessário, você afasta um pouco mais os pés, mas o objetivo é o alto da cabeça mais perto do chão. Vou demonstrar para você. Quanto mais permanecer, mais alongamento e flexibilidade você vai ganhar. Segredo de conquista de alongamento é permanência. Braços à altura dos ombros. Gire a ponta do seu pé esquerdo para o lado esquerdo. E pouse a mão esquerda, sem flexionar o joelho esquerdo, no solo. Cresça com os braços. Se você não conseguir tocar a mão no solo, tudo bem. Flexibilidade e alongamento se ganha com o tempo, né? Lembra que eu pratico há muito tempo, quase 15 anos. Então, se você não consegue tocar a mão no solo, pode apoiar no pé ou mesmo no tornozelo. O mais importante é você abrir bem o peito e fazer respiração completa e profunda o tempo todo. De preferência, como o Fábio ensinou para você. Aqui, a permanência está mais curta do que você deve fazer normalmente. Então, aprenda a sequência e trabalhe permanências por mais tempo, tá legal? 30 segundos, 1 minuto. Abra o peito, expanda, estenda os braços, espreguice. A sensação é muito parecida com a de espreguiçamento, tá legal? A partir de agora, você vai sentar com elegância, com consciência. Flexionando a perna esquerda, estendendo a direita, até sentar. A partir daqui, a perna esquerda que está flexionada, passa por sobre a perna direita. Mais ou menos na linha do joelho. Mão esquerda toca o EVA lá atrás, com as pontas dos dedos na direção oposta da perna que está estendida. O braço direito faz a alavanca entre a coxa e o peito. Quanto mais a axila estiver próxima do joelho, melhor. Estenda o braço, certifique-se de que está tracionando bem a coluna e faça todas as vértebras participarem dessa torção. Alinhe o seu queixo com o ombro, mas sempre distanciando, tracionando. A técnica, ela sempre culmina num ponto mais forte. Você sempre se esforça mais no final. Então chega ao ponto máximo e retorne inspirando. Claro que a permanência pode ser por mais tempo. Fez para um lado, você já aprendeu, né? Deve compensar para o outro lado da mesma forma, mesma técnica. Com a mão direita atrás da linha da coluna, no solo, o braço esquerdo fazendo alavanca, com a axila bem próximo do joelho que está elevado, fazendo força com o braço esquerdo, tracionando a coluna, sem tirar os quadris do solo, torça, olhando por cima do ombro lá para trás. Continue olhando lá para trás e sempre tentando chegar no ponto máximo no final da técnica. Melhor torção possível agora. Retorne inspirando e aproxime agora o calcanhar da perna flexionada do períneo, ficando de frente aqui para a câmera. Frente para o vídeo. Então, você vai aproximar o calcanhar do glúteo, do períneo, perdão. A mão esquerda vai lá na perna esquerda, pode até segurar por baixo, aqui na altura do tornozelo. Você eleva o braço direito com inspiração e ao exalar, lateroflexiona. Lembre-se que eu falei da importância dos músculos intercostais. Essa técnica está alongando os músculos intercostais, que é bem importante para uma respiração de alta performance. O ombro esquerdo sempre para baixo, o direito para cima. E é como se você quisesse olhar por baixo do braço lá para o teto. Aqueles que têm uma propensão maior a alongamento, pode chegar com a cabeça na perna que está estendida. Inspire e retorne.
Passagens mais simples para aqueles que não dominam técnicas mais avançadas. Você vai estender a perna que está flexionada, flexionar a perna que está estendida e vai fazer o mesmo alongamento para o outro lado. Mão direita segura a perna, braço esquerdo lá em cima e flexão lateral. Não à toa a sensação do retorno de uma flexão lateral é muito agradável, porque influencia muitos músculos que são importantes na respiração, os músculos intercostais. Quando você volta com os músculos alongados, tem uma sensação de satisfação. A respiração está muito ligada, né, com sensações de prazer e de satisfação. Então exale lentamente, alongue-se, olhe por baixo do braço, lá para o teto, culmine no ponto máximo e com inspiração você retorna. Ah, que sensação boa! Agora você vai ficar com os joelhos no solo, sentado sobre os calcanhares. Me acompanhe. Pode afastar um pouquinho os calcanhares e afastar um pouco os joelhos. As mãos nos calcanhares, ponta dos dedos nos calcanhares. Inspire projetando a pelve para frente, alongando bem os músculos anteriores das coxas, mas também do abdômen. O peito vai lá para cima. O apoio do tronco está sobre os braços. E você vai se concentrar para tombar a cabeça lá para trás, vai alongar até a garganta. O abdômen está firme. Vai alongando. Chega ao ponto máximo, flexionando a coluna e tombando a cabeça para trás. E retorne usando o apoio dos braços. Então usa a força dos braços, retorne. Aproxime os joelhos. Todas estas posições podem ser feitas por mais tempo. O ideal é que você faça entre 30 e 1 minuto, quem sabe 2 minutos cada posição. Tome o corpo para frente. Deixa confortável essa posição, estendendo os braços. Depois de descansar um pouco nessa posição, você vai deitar em decúbito ventral, de frente para o EVA, de frente para o solo que você está. E fará mais uma técnica que tem a intenção de expandir bastante a caixa torácica, mais uma flexão para trás. Mãos ao lado dos ombros, pés unidos, isso é muito importante, não afaste os pés. Inspire, projetando a pelve para baixo, estendendo os braços, alongando o abdômen, peito, afastando a cabeça dos ombros, olhando lá para o teto. E aí permaneça assim. 30 segundos, 1 minuto, sempre com bom senso, né? Desde que o corpo esteja com conforto. Retorne da posição, flexionando os braços, flexione os joelhos sentando sobre os calcanhares. Você pode fazer uma passagem mais simples, ou, se quiser um desafio para se divertir mais, fazer uma passagem mais avançada. Para compensar as flexões para trás que você fez, com uma flexão para frente, que alonga bastante os músculos das costas. São músculos que têm pouca projeção na respiração, mas tem projeção também. Então, cada detalhezinho vai contribuir para uma ventilação melhor, consequentemente, uma respiração com mais qualidade. Cotovelos no solo e a testa vai na direção dos joelhos. Permaneça no ponto máximo, o máximo de tempo, 1, 2 minutos. Inspire, eleve o tronco e os braços. E agora comece a deitar lentamente, com muita consciência corporal. Vou mudar minha posição na sala para ficar mais fácil de demonstrar para você. Mas deitado, você vai elevar as pernas, os quadris e apoiar as mãos na altura dos rins. Nesta técnica, que você pode permanecer, não precisa voltar,
você deve ficar um pouco mais de tempo, entre 3 minutos, começo aí entre 2 e 3 minutos, depois pelo menos 5 minutos diariamente. Tem forte influência sobre capacidade neurológica, de memória, de concentração, de criatividade. Vai contribuir para que você tenha uma mente robusta, das pessoas que não desistem dos objetivos, e também tem uma forte influência sobre o aumento de capacidade pulmonar. Sempre que retornar dessa posição de invertida, você deve retornar com consciência, tá? Colocando as mãos no solo, usando a força dos braços e do abdômen. Ok? Esse é o treino. Utilize essa gravação de uma forma inteligente, não precisa fazer tão rápido quanto eu fiz, não é o ideal. Dê pausas, decore a técnica e faça um treino com qualidade. Ok? Você vai gostar do resultado. Permaneça nessa posição de invertida bastante tempo, 3 minutinhos, para quem é iniciante, 2, 3 minutos. Depois de um tempo de treino, se você treinar bastante, começa a ficar 5 minutos. Essa técnica tem forte influência sobre capacidade neurológica, atua muito em memória, criatividade, raciocínio lógico, e ativa muito a capacidade de você persistir por mais tempo na direção dos seus objetivos. Se não valesse só por isso, ainda tem um efeito de uma oxigenação melhor do cérebro por concentração de sangue nessa região. Quando retornar nessa posição, depois da sua permanência de 2, 3 minutos, faça isso com consciência. Leve os pés um pouco para trás, toque as palmas das mãos no solo, retorne usando força dos braços e do abdômen, até tocar as pernas unidas e estendidas no solo. Então, compense a posição da invertida com a ajuda dos cotovelos, elevando o peito. Essa técnica atua muito em aumento de capacidade pulmonar também. Você vai abrir o glúteo costal. Então você eleva o peito, toma a cabeça bem para trás e toca o alto da cabeça no chão. O peito lá para cima. Depois deite-se, abrace as pernas flexionadas para dar um conforto a mais. Legal. E essa sequência que eu acabei de transmitir é uma sequência criada com toda uma experiência, todo um conhecimento, todo um estudo. E, aproveite. Eu levei algum tempo para aprender isso e tenha certeza que vai influenciar muito a qualidade da sua respiração e a sua capacidade pulmonar. Lembre-se, galera, que esta não é uma aula teórica, é uma aula de treinamento. Então, para você ter resultado, não basta saber. Você tem que treinar essas técnicas, quem sabe diariamente. Então, separe lá uma meia hora do seu dia para treinar essas técnicas que eu acabei de ensinar para você, essas técnicas corporais. Mas agora, um outro treino que complementa o que nós treinamos até agora, que tem um resultado incrível. Você vai dobrar, triplicar, talvez quadruplicar o seu tempo de retenção com ar nos pulmões, e aí vem toda a consequência desse aumento de capacidade pulmonar, que é mais resistência, como eu comentei antes, mais energia biológica, mais disposição, mais capacidade de influenciar as emoções, enfim, tudo aquilo que eu comentei que está relacionado com respiração. Legal? Esse treino você pode fazer, a princípio, deitado, porque você vai ficar mais confortável. E o treino consiste no seguinte, vou escrever para ficar mais claro para você poder registrar. Deitado, sempre com a respiração completa, aquela que eu ensinei, você vai fazer de 3 a 4 retenções sem ar nos pulmões. Então, sem ar. Em torno de entre 30, então seu objetivo primeiro é 30 segundos sem ar, e no máximo 60 segundos. Não fique mais do que 60 segundos sem ar nos pulmões,
por uma questão de segurança. Algumas pessoas conseguiriam ficar mais do que 60, mas eu, como professor, não permito que o aluno faça isso, no máximo 60 segundos, ok? Existe uma tendência nesse treinamento, nessa tentativa de 3, 4 ciclos de retenção sem ar, de você ficar ansioso, porque a retenção sem ar, ela gera ansiedade. É quase uma simulação de morte ficar sem ar, né? Então é uma grande oportunidade para você aprimorar a capacidade de administrar a ansiedade, ok? 3 a 4 ciclos de retenção sem ar nos pulmões entre 30 e 60 segundos. Vou dar um tempinho para você treinar aí. Então dá um pause no vídeo, treina e depois de treinar, você dá um play novamente. Agora que você treinou as retenções sem ar, você vai treinar um ritmo quadrado de respiração. Que consiste em você contar o mesmo tempo em cada uma das 4 fases da respiração. Ou seja, você vai inspirar em um determinado tempo, vai contar isso, um metrônomo pode te ajudar nesse treino, vai reter com ar nos pulmões o mesmo tempo que você consumiu para inspirar. Se inspirou em 10 segundos, vai reter com ar nos pulmões em 10 segundos, vai exalar daquele jeito que o Fábio ensinou, soltando o ar da parte alta, média e baixa, no mesmo tempo da inspiração, e vai reter sem ar nos pulmões o mesmo tempo que você contou para inspirar. Esse é um ritmo quadrado. Dentro da nossa cultura, nós chamamos esse ritmo de chaturanga, um chaturanga pranayama. Não se preocupa muito com o termo agora, tá? Mas treine esse ritmo quadrado, é um ritmo excelente para aumento de capacidade pulmonar. Comece com um tempo confortável. Sei lá, comece com 5 segundos. 5 para inspirar, 5 com ar nos pulmões, 5 para exalar e 5 sem ar. Se ficou fácil, no segundo ciclo você já aumenta para 7, 8. Se ficar fácil, você aumenta para 10. Se ficar fácil, você aumenta para 15 e assim sucessivamente, ok? Pessoas bem treinadas por mim, na nossa escola, no The Rose Method Trindade, já chegaram a um tempo de 45 segundos por ciclo. Então, inspiro em 45 segundos, retém com ar nos pulmões 45, exala em 45 e sem ar nos pulmões 45. Só para você ter uma referência de alta performance, tá? A campeã brasileira de apneia, eu não conversei com ela, mas algumas pessoas que treinaram ela comentaram comigo, que consegue fazer com 60 segundos. 60 inspirando, 60 com ar, 60 exalando e 60 sem ar. Ok? Então, assim, comece com 5, mas objetive chegar no tempo máximo. E faça isso até você chegar no tempo máximo. Faça isso por uns 5 minutos, 10 minutos aproximadamente. O ideal é uns 10 minutos desse treinamento. Ok? 10 minutos de respiração quadrada. Hoje, para não perder muito tempo, conte 5 minutos, ligue o seu metrônomo e bora treinar. Daqui a pouco, quando você terminar de treinar, você dá o play novamente. Provavelmente você já está se sentindo diferente. Treinamento de respiração muda estado de consciência. Você provavelmente está mais concentrado e está mais energizado. Agora você vai fazer um respiratório extremamente estimulante, que chama-se hiperventilação. A hiperventilação vai gerar uma hiperoxigenação. Palavra grande, né, gente? Mas a técnica consiste em inspirar e exalar apenas pelas narinas, colocando a consciência especialmente na parte baixa dos pulmões. A técnica é assim, ó. Então você inspira e exala bem rápido e forte. É uma respiração que faz ruído. E você vai contar 100 respirações.
aproximadamente. 100, 150 se você tiver mais treinado, 80, 60 se você tiver pouco treinado. Então, faça isso. Depois que você fizer um ciclo dessa hiperoxigenação, você vai dar um intervalo e vai fazer mais 2 ciclos. Então são 3 ciclos de hiperventilação, contando em cada ciclo entre 80 e 150 respirações. Ok? Faça com bastante disposição e com bastante energia. Isso é um treino, exige dedicação, tanto quanto a sua corrida. Bora treinar essa técnica agora. Tempo para você treinar. Depois do treinamento de hiperoxigenação, provavelmente você está sentindo também diferente, ainda mais diferente. A hiperoxigenação gerada por essa hiperventilação deixa você muito energizado, deixa muito ligado, dá uma dose extra de oxigênio, aumenta consideravelmente o volume de oxigênio, elimina muito CO2, então o organismo fica diferente mesmo. É uma boa técnica para você fazer antes de fazer qualquer coisa, tá? Deixa você mais concentrado, mais ligado. Bom para fazer antes de estudar, por exemplo. Bom para fazer antes de trabalhar. Bom para fazer antes de praticar esportes. Quer dizer, é excelente fazer antes de praticar esportes. Você vai sentir bastante diferença. Antes de uma prova, por exemplo, faça esse exercício de hiperoxigenação. Mas por enquanto faz parte do treinamento de aumento de capacidade pulmonar. Então, agora que você já normalizou um pouco do ritmo respiratório, você vai fazer o treino de retenção com ar nos pulmões. Então, com ar nos pulmões, você vai ter o objetivo de ficar o máximo de tempo. Como desafio, só para você ter referência, tente pelo menos 60 segundos. 60 segundos é o mínimo de tempo, é o tempo de um iniciante, tá? Mais objetivo, quem sabe, 120 segundos, que dá 2 minutos, né? Ou mais e mais. Lembre-se que algumas pessoas que treinaram bastante exatamente esse tipo de técnica que eu estou lhe ensinando, com pouco tempo conseguiram ficar 4, 5 minutos com ar nos pulmões. Ok? Então, tempo para você treinar agora a retenção com ar nos pulmões. Agora que você tem uma referência de retenção com ar nos pulmões, que tal treinar novamente a hiperoxigenação, dar um intervalo de respirações completas e fazer uma nova retenção com ar nos pulmões para tentar ficar pelo menos uns 5 segundos a mais do que você ficou antes? Bora lá, lançado o desafio, treine aí! Atleta, lembre-se que todo esse conhecimento é um conhecimento que você deve utilizar para treinar. Existe uma grande diferença entre saber e fazer. A maioria das pessoas que tem baixa performance, não tem baixa performance por falta de conhecimento, tem baixa performance por falta de atitude, por falta de disciplina. Então não desperdice esse conhecimento. Eu garanto para você que se você treinar essa técnica com disciplina, você vai melhorar o seu desempenho na corrida. E isso vai lhe trazer muita satisfação e espero que muita felicidade também. Essa introdução de treinamento respiratório, essa aula de treinamento respiratório, é só uma aula de introdução, tá? Isso pode lhe ajudar, pode ter efeitos colaterais positivos, vai ter efeitos colaterais positivos para o seu desempenho. Mas isso é só uma parte de toda uma cultura de utilização da respiração para a conquista de estados de consciência mais sutis que visam autoconhecimento. E é isso que eu ensino dentro do The Rose Method. Então, a partir da consciência respiratória, da melhora da capacidade pulmonar, que eu tenho certeza que você vai adquirir com esse treino, você, se quiser saber mais, pode se aprofundar no conhecimento de uma técnica que chama-se Pranayama, que eu ensino e todos os profissionais do The Rose Method ensinam com muita propriedade e qualidade. Essa técnica te leva a um outro patamar. Porque aí não está ensinando apenas treinamento respiratório. A respiração é só uma das técnicas associadas a muitas outras que vão conduzir você a uma performance, uma qualidade de energia
realmente superlativa. Pode fazer de você um homem muito, muito forte. Um homem ou uma mulher muito, muito fortes. Tá legal? Então fica plantada aí a sementinha, espero que tenha despertado a vontade de aprender mais e bora treinar. Um abraço, Bruno, um abraço, galera do TM Run. Espero que seja o primeiro de muitos contatos que vamos ter no futuro, tá bom?